Fala galera, beleza? Estamos aí de volta gravando mais um videozinho, né? Aqui novamente no meu estúdio móvel, né? E esse vídeo, né? O tema desse vídeo hoje não é explicativo assim das vendas nem nada. Vai ser sobre uma discussão que rolou, né? Hoje pela manhã no meu grupo de WhatsApp, que é a famosa Intel versus AMD, né? Eu vou dar a minha humilde opinião, né? A minha humilde opinião, mas a minha opinião pessoal de usuário, tá? Não vou dar minha opinião de vendedor, né? Porque todo mundo sabe que eu vendo tudo, né? Eu vendo Intel, eu vendo AMD, vendo Nvidia, vendo AMD, né? E pra mim é o seguinte, se você tem dinheiro para comprar um Intel high-end, é claro que ele vai ter um desempenho maior em jogos. Na verdade, por que eu digo que a Intel tem um desempenho maior em jogos? A Intel consegue alcançar um clock mais alto, certo? A AMD ela tem um clock mais baixo. Você tira, por exemplo, qual foi a última briga da vez dos Ryzen 3000, 3900X, 3950X, né? Com o i9-9900K. O i900K ele atinge 5 GHz, bem mais tranquilo, né? E ele é 8 cores, né? 16 threads. Já o 3900X ele é 12 cores, 24 threads, né? Ou seja, ele tem 4 cores a mais, né? E 8 threads a mais. Ou seja, isso faz com que o processador, né? A AMD, eu acho que intencionalmente, para não ter um TDP tão alto, né? O clock do processador é bem inferior. Bem inferior quanto, Rodrigo? Rapaz, é inferior o suficiente para que o Intel dê um bom desempenho a mais em jogos, né? Vamos lá, sei lá, 10, 20 FPS a mais. Mas isso aí é imperceptível na hora da jogatina, naquele CSGO, naquele... Cara, às vezes às vezes não é, né? Vai depender também da sua placa de vídeo. Então, o que é que você recomenda, Rodrigo? Cara, tudo depende do seu bolso, certo? Rodrigo, você tem um kit de R$1.500 para montar que fique sucesso? Tenho. Qual é? É um Ryzen 2600, né? Um Ryzen 2600 com uma B350, uma B450 e 16 GB de RAM. É mais ou menos essa média de preço. E nessa média de preço, o que é que você conseguiria montar com a Intel? Cara, montar com a Intel nessa média de preço seria um i5 8400, né? Que é um i5 de entrada da 8ª geração, com uma placa-mãe B360 com 16 GB de RAM. E como é que ficaria o desempenho deles dois? Bom, eu nunca peguei o 8400 para fazer um teste, certo? Eu nunca peguei o 8400 para fazer aquele teste de desempenho e tal. Mas eu peguei o Ryzen 2600, né? E eu peguei o Ryzen 2600 e utilizei ele com uma 980 Ti. Ficou perfeito, placa 99%. O uso do processador ali na casa dos 50%, 40%, né? 40%, depende do game, né? Eu testei CSGO, testei Battlefield 5, testei Battlefield 4, né? E isso tudo na minha máquina, no meu monitor. O meu monitor é a resolução 2K, tá? É uma resolução 2K. E eu testei esse Ryzen 5 2600 numa 2080 Ti. E como todo mundo sabe, né, é a placa de vídeo mais poderosa do mundo para jogos, né? Para jogos, né? A placa mais rápida. E sim, existia um gargalo, é lógico. A placa de vídeo dava umas quedas bruscas de
uso da placa, e o Ryzen ultrapassava os 90%. Mas vamos lá, nós estamos falando de uma placa de vídeo que custa R$6.000 e um processador que custa 700, 800 reais. Então não faz o menor sentido você fazer um combo desse, entendeu? Mas pelo desempenho que o Ryzen obteve, um processador de 600, 700 reais, existe o Ryzen 3 3600, que já tem, né, já conseguiria levar uma 2080 Ti de uma forma melhor. Não vou lhe dizer que seria sem gargalo, porque eu não fiz esse teste ainda, né? O que eu utilizo na minha máquina hoje é um 3800X, que é processador, já é processador demais para uma 2080 Ti, certo? O computador do meu filho, todo mundo sabe, ele usa Intel. Ele usa um i5 8600K, né? Que é justamente compatível com o Ryzen 3600 em questão de preço, certo? Então um i5 8600K ou um i5 9600K vai dar certinho com o Ryzen 3600 em termos de desempenho em jogos. Porém, o Ryzen 5 3600 ele é 6 cores e 12 threads, entendeu? Então eu acho que em termos de como é que eu posso dizer, se você estiver pensando em trabalhar, né, se o seu uso for trabalho, renderização, edição de vídeo e jogos, você vai de Ryzen, né? Essa é a minha opinião. Se você quiser ir de Intel, você vai conseguir a mesma coisa? Vai, galera, você vai conseguir a mesma coisa. Botem um negócio na cabeça de vocês: se você tiver Intel, se você tiver AMD, você vai conseguir jogar com os dois, certo? Lógico, eu estou dimensionando que o processador vai ser o suficiente para a placa de vídeo que você tem, certo? Não estou mensurando nada relacionado a gargalo, certo? Você vai conseguir jogar nas duas plataformas perfeitamente. Um exemplo básico: você tem um i5 8600K e você tem um Ryzen 5 3600, certo? E você tem uma RTX 2070, certo? Esses dois processadores conseguem extrair 100% dessas placas de vídeo, das 2070, certo? Você vai conseguir jogar com os dois com a taxa de frames parecida? Vai. Nada que seja absurdo, nada que seja nossa, o Intel é demais. E assim, tipo, nossa, o AMD é muito ruim. Não. Nos jogos eles vão ser bem parecidos, com uma pequena diferença. O Intel ele tem um clock mais alto. Então eu acho que ele vai empurrar os frames um pouco mais, certo? Mas a diferença do AMD, o AMD ele vai ser melhor em que sentido? Se você tiver o uso para várias coisas. Entenda, várias coisas não é você abrir o Chrome, né, e jogar, não. O que eu estou dizendo é uma renderização de vídeo, né, uma edição de vídeo, sei lá, várias tarefas. O navegador não é uma tarefa. O navegador ele consome ali um pouco de memória, um pouco de processamento, mas nada demais. Agora, multitarefa que eu quero dizer é você realmente usar o processador de forma, né, que ele tem que ser usado. Ah, mas e o streaming? Não. Você também consegue fazer a mesma coisa com os dois processadores, certo? Quando a AMD lançou a primeira geração dos Ryzen, se eu não me engano, a Intel estava nos sexta ou sétima geração, eu acho. Tenho que conferir essa informação. E aí sim, aí aquele multitarefa, aquele desempenho para streaming, aí existiu uma pequena
quê? Porque os primeiros Ryzen, assim, os primeiros Ryzen 5, né, eram os 1600, eles já eram 6 cores. 6 cores, 12 threads. E aí o Intel, os i7, sexta e sétima geração, eram quad-core. E o quad-core já estava se limitando, né? Para muitos jogos já estava começando a dar aquela pesada. No entanto, a Intel hoje, todo mundo sabe, né? Já empurrou 6 core, 8 core, e as linhas Extreme tem a quantidade de cores, né? 10 e por aí vai. Entendeu? Então esse vídeo é mais ou menos para dizer para você, usuário, que você tem que montar o computador pelo seu bolso, entendeu? Pelo seu bolso e pelo que você consegue. Não monte o computador pensando, mas a Intel ou a AMD. Cara, monte um negócio que você goste, monte um negócio que seja oportunidade. Não vá por cabeça de como é que eu posso dizer? Cabeça de gente que ganha dinheiro para falar mal de outro, disso e daquilo, entendeu? Eu sou até suspeito em falar, mas eu, tanto como usuário, eu tenho máquina Intel, já usei Intel muito tempo. Não odiava a AMD na época dos FX, porque enfim, o desempenho dos FX eram horríveis, né? Tinha gente que defendia os FX, a fina força, mas era notório em qualquer tipo de teste de games que os FX passavam mal para os Intel, né? E era visível, era perceptível. Quando a AMD fez os Ryzen, aí a história começou a mudar, porque ela encostou no Intel, né? Ela encostou no Intel. Em alguns games, em algumas situações ela é melhor do que o Intel, e em algumas situações ela continua pior do que o Intel, entendeu? Então não tem como eu afirmar para você, cliente, né? Você que é meu cliente, que um dia quer comprar um kit, montar isso, fazer aquilo e aquilo outro e tarará. O que eu posso dizer para você é o quê? É que monte o computador pelo que você gosta. Se agora, atualmente, por exemplo, se você sempre foi um usuário de Intel, nunca testou um AMD, monte um AMD, certo? Monte um AMD, experimente. Ah, não gostei, beleza, você não vai deixar de jogar, você não vai deixar de streamar, você não vai deixar de fazer nada. Da mesma forma, você usuário de AMD. Ah, mas a AMD agora tá bom demais. Tá, show de bola. Mas, eu quero provar um Intel, porque eu sei, existem pessoas que só usaram o AMD. Por quê? Porque nunca puderam comprar um Intel. Só que agora os preços estão bem compatíveis, os preços estão bem concorrentes, né? E, cara, é simples. Monte o que você gosta, o que você se sente bem. Se você está se sentindo bem montando um AMD, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Monte um Intel, você também vai conseguir fazer qualquer coisa. A única recomendação que eu dou para todos é: pensem no conjunto que vocês estão montando, para vocês não terem problema de limitação de placa de vídeo, de gargalo e etc. Memória, né? As memórias elas escalam bastante nos Ryzen, mas até um determinado momento. Tem gente que vem pra mim: Rodrigo, tu colocou tuas memórias Royal a 4.400 MHz. Cara, as memórias são minhas, eu comprei com meu dinheiro, eu sei colocar elas em 4.400 MHz CL17. Aí você chega pra mim: eu quero também. Cara, se você quiser pagar as memórias, eu vendo as memórias pra você. Mas ensinar a colocar em 4.400 MHz do jeito que eu uso, aí é uma longa história, certo? Então, eu não ensino a fazer overclock, né? Quem compra comigo processadores X, Ryzen ou Intel K, né? Eu não ensino. A única coisa que eu ajudo a configurar é quem compra Ryzen comigo, é fazer as memórias
até, como é que eu posso dizer, subirem até o que está na etiqueta delas. Por exemplo, a memória é 3.200 MHz e lógico, quando você liga o computador não vai estar nessa frequência. Então eu ajudo o usuário a colocar nessa frequência. Por quê? Porque o Ryzen ele tem uma certa incompatibilidade com o XMP. Às vezes você ativa o XMP e ele fica dando tela azul. Então é a única parte que eu ajudo. Se você quiser subir as suas memórias, né, acima disso, aí é por sua conta. Beleza? Então sejam felizes, que é isso que importa. Joguem, streaming. Se ficarem com raiva também podem quebrar o computador, não tem problema, podem jogar no chão. Eu tô aqui para vender outras peças, certo? Então fiquem de boa, cada um monta o que acha melhor, o que cabe no bolso de cada um. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto. Dê aquele famoso subscribe, compartilhe o canal, que em breve terei mais. Valeu!